Olá a todos. Então, hoje a gente vai apresentar uma pesquisa que eu e o Pablo fizemos, referente, então, à visão dos professores do curso de Licenciatura em Matemática sobre as aulas no ensino remoto. Como já havia comentado, então, nós enfocamos no ensino remoto, utilizamos por meio um questionário online que disponibilizamos para 15 professores e 12 responderam nós. A nossa pesquisa é qualitativa e exploratória. Então, nós questionamos docentes que atuam no curso de licenciatura em matemática no Instituto Federal Farroupilha. Então, a gente trabalhou com 13 questões ao todo, sendo de múltiplas escolhas. A gente buscou conhecer o perfil desses nossos professores, bem como a noção de conhecimento que eles tinham antes das aulas remotas e como foi essa experiência deles até o momento, desde março que começou até o momento com as aulas remotas. Aqui tem mais algumas perguntas e aqui a gente fez, então... Aqui, então, nós colocamos em uma tabela, primeiramente, então, nós temos os professores enumerados de 1 ao 12 e todas as questões que nós utilizamos. Algumas questões a gente abreviou para caber, né, na tabela e colocamos, então, uma descrição embaixo, né, para conseguir orientar melhor quem for olhar essa tabela e for estudar. Nossa primeira tabela é uma tabela simples, onde ela analisa a maior titulação dos professores de licenciatura em matemática. Nela, podemos perceber que todos os professores têm pelo menos mestrado, ficando com 1/3 professores com doutorado. Então, nessa outra tabela, então, nós investigamos então, a forma de ensino que os professores preferem para voltar às aulas de 2021, sendo que, então, no ensino presencial, a maioria iria preferir, né, o híbrido fica ali em meio termo, né, e o ensino remoto, os professores não iriam preferir, né. Agora a gente tem uma tabela agrupada, com distribuição de frequência, analisando o tempo em anos de carreira docente dos professores. Vai de 9 a 29, tendo um agrupamento de 5 em 5 anos. A gente traz aqui como resultados, o tempo de docência dos professores variam de 9 a 26 anos, com metade dos professores já atuando há menos de 13 anos. 1/4 dos professores tem de 17 a menos de 21 anos de docência, e apenas um professor tem mais de 25 anos de carreira docente. Bom, aqui nós temos, então, um gráfico de setor, em que a gente avaliou o envolvimento dos alunos nas aulas remotas durante a pandemia em visão, então, dos professores, né? Em que a gente nota que os professores acharam que 83,3% dos professores acharam, então, que os alunos ficaram menos atentos, menos envolvidos com as aulas, e 8,3% dos professores acharam que diminuiu drasticamente, e 8,3% dos professores acham que aumentou um pouco, mas não nenhum acho que aumentou drasticamente. Nesta tabela, segundo o gráfico de setor, temos a análise do impacto do ambiente de home office nas atividades remotas dos professores. Mais da metade dos professores diz haver algum impacto o ambiente de trabalho em casa com suas atividades docentes, sendo 41,7% esse impacto negativo. Bom, aqui então nessa tabela cruzada nós analisamos o uso de computadores e afins pelos professores, né, em que a gente conseguiu interpretar que a maioria dos professores, 66,66%, tem o uso dos computadores de forma pessoal, onde só eles têm acesso e entre os homens é distribuído de maneira igualitária, em que metade tem acesso pessoal e metade tem acesso compartilhado aos computadores. Fazendo análise também em uma tabela cruzada da forma de ensino para a volta às aulas de acordo com a titulação, levando em conta forma de ensino presencial, híbrido e remoto, e as titulações de graduado, especialista, mestre e doutor, temos que metade dos professores mestre e metade dos professores doutores preferem a forma de ensino presencial. 1/3 desses professores prefere a forma de ensino híbrido, e apenas um mestre e um doutor preferiam a volta das aulas em formato remoto.
Bom, aqui então a gente analisou e mediu então, as variáveis quantitativas, que é a média, a mediana, a moda, corte 1 e corte 3, o desvio de padrão e o coeficiente de variação. Aqui então nós iremos só demonstrar eles e logo após iremos explicar melhor. Continuando ainda, fizemos cálculo de coeficiente de assimetria e de curtose, onde os dados mostram ali que foi usada a média, mediana e moda para o cálculo. Bom, então aqui nós temos a interpretação dos resultados obtidos nos dois slides anteriores, que são os itens C e D, em que nós temos primeiro tempo de carreira docente, que não há valores outliers, que dispersões obtidas foi de 37,23%, que são dados heterogêneos em torno da média. Considerando então a distribuição de frequências presentes nos dados, temos a representatividade de uma assimetria negativa forte. E observando o coeficiente de curtose, podemos destacar que o gráfico apresenta uma curva platicúrtica, a qual é a curva mais aberta que a normal, ou mais achatada. Dando continuidade, então, ao trabalho, a gente também calculou o intervalo de confiança, analisando o tempo de carreira docente dos professores, onde a gente levou em consideração o nível de confiança de 99%, de 95% e de 90%. E através dos dados a gente pôde perceber que conforme a gente fosse aumentando o nível de confiança, também aumentando a porcentagem de erro. Bom, aqui a gente então, utilizando o tamanho da amostra e considerando uma confiabilidade de 90% com margem de erro de 10%, que foi o que a gente utilizou, nós chegamos então num número de 11,35. Como a gente não pode utilizar um professor pela metade ou algo do gênero, então a gente arredonda sempre para cima, chegando no resultado de 12, que 12 professores, que é o valor que a gente, que é o número de professores que a gente teve nessa pesquisa. Ainda temos a margem de erro, levando em consideração a confiança de P igual a 0,5 e Q igual a 0,5. Através dos cálculos, chegamos ao resultado que a margem de erro calculada de acordo com o nível de confiança de 90% com o qual a gente vem trabalhando, e os desvios padrão de 0,5 e o tamanho da amostra de 12 professores, temos a margem de erro de 0,2382, ou 0,2382, a qual pode variar tanto para cima quanto para baixo dos resultados. Bom, chegamos então à conclusão do nosso trabalho, da nossa pesquisa, né, que todos os professores do curso de licenciatura em matemática têm, no mínimo, uma titulação de mestre, né, e em média 16 anos e 4 meses de carreira docente, com a moda aparecendo no tempo de 20 anos. Destacamos que também que 83,33% dos professores querem então as aulas presenciais, que elas sejam no modo presencial, 50%, e no modo híbrido, 33,33%. Essa, então, é a porcentagem dos professores. A cada 6 professores, então, 5 afirmam que a participação dos alunos em aula diminuiu um pouco nos tempos de pandemia, né, no ensino remoto. E na mesma proporção de cima, né, os professores constatam que não ter tido experiências com as aulas remotas antes da pandemia, ocasionada pelo Covid-19. Ou seja, eles só tiveram acesso, então, a esse tipo de ensino perante, então, a pandemia. Agradecemos, então, pela atenção de todos. Seria isso, então, referente ao nosso trabalho.